Libras, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estou fazendo aqui a segunda introdução para esse episódio. Pois é, aconteceu alguma coisa, não sei o que foi, quebrou o negócio, não funcionou, mas estou fazendo aqui uma nova introdução. Então, se você quer saber mais sobre como vai funcionar esse episódio, como eu vou fazer a análise desse desenho que vai ser transformado antes de um desenho normal para um desenho fantástico e ver como você vai ser transformado, fique aí. Então, simbora! Então, Libidas, estamos aqui agora para avaliar o world building do Luiz. Se você quiser saber mais sobre o Luiz, ele tem um canal onde fala sobre marketing para escritores. Então, se você é um produtor, seja de RPG, seja um produtor de livros, seja um escritor ou um desenvolvedor que trabalha com essa questão de artes, com essa questão da literatura e tudo mais, entre no canal dele, ele dá muitas dicas bem legais falando sobre como fazer publicação, como ativar gatilhos, como identificar público. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar o link na descrição sobre o canal dele e, obviamente, pegando também esse link desse vídeo, caso você queira ver um pouco mais acelerado, um pouco mais diferenciado, beleza? Então, vamos fazer aqui a avaliação da arte do World Builder do Luiz. Aqui porque vocês percebem que ele já começa a colocar algumas paletas de cores mais para azul, mais para o roxo, onde você percebe essa transição, onde você está colocando o roxo representando um pouco mais a questão da espiritualidade, o azul com a introspecção, com algo um pouco mais frio, com um pouco mais para dentro. Então é muito legal que você vai vendo que já começa dando o tom e o timbre que ele quer fazer nessa imagem, colocando um pouco mais dos fatores fantásticos, utilizando a semiótica das cores. Então eu acho bem legal essa questão onde ele vai transformando o mundo fantástico dele, começando pelas cores. Acho interessante ele começar pegando, primeiramente, o contorno das pedras, respeitando já essa questão natural, deixando um pouco mais verossemelhante, apesar de ser alguma coisa um pouco mais fantástica. E é legal porque ele pega a lava e já pega já a textura da lava, já pega já um brilho natural da lava, deixando já uma referência, tanto assim, não querendo fugir do realista, onde você utiliza as próprias texturas, você utiliza das próprias luzes e sombras e efeitos da lava, esse aqui, por exemplo, onde você consegue ver uma transformação que parece que a energia mística do ambiente já está interferindo também na pedra, já está interferindo já no ambiente. Então é bem legal porque isso você pode ir colocando na sua história, no seu world building, onde você vai transformando
o ambiente, porque uma das funções do ambiente é contar alguma coisa, falar sobre alguma coisa. Então não simplesmente é a questão de simplesmente ser um ambiente ou um cenário para alguma coisa, mas sim todo espaço possui uma função. Então você já ir colocando elementos nessa imagem, no seu worldbuilding, onde vai contando alguma história, já é algo interessante, bem legal, começando aqui pelos efeitos de lava energética, essa luz, energia que está surgindo aí nas pedras. Eu queria já começar falando um pouquinho sobre as cores utilizadas aqui. Como vocês podem ver, o rio foge de uma tonalidade natural, onde você percebe que ele mantém as texturas das pedras, mantém a textura do céu, das árvores, mas na questão de água, você já percebe já uma cor não natural, onde você percebe que existe aí um brilho estranho. Então é bem legal que você vai vendo uma transformação. E um outro ponto importante que eu não pontuei é que, como vocês podem ver, ele começou também colocando no contorno da imagem um pouco mais escuro, como se estivesse criando um foco mais para o centro, onde estivesse direcionando a sua visão para o rio que está no meio, mais para o meio da imagem. Então é legal onde você pode utilizar, da mesma forma que ele utilizou isso na arte, você pode colocar isso também no seu world building, na hora que você for descrever o seu ambiente, você colocar o foco aonde você quer, obviamente detalhando os entornos para que os jogadores ou os leitores consigam entender o que está acontecendo, não seja uma imagem fechada, né, como se fosse colado numa parede, mas você direcionar o seu leitor, o seu jogador, a pessoa que está usufruindo do seu world building para onde você quer que ela veja, é algo bem legal onde ele colocou isso. Primeiramente, colocando em volta em contorno mais escuro, como se estivesse focando uma lente redonda, focando naquele ponto, e colocando o rio de uma forma um pouco mais mística, mudando um pouco a textura dessa questão. Obviamente, no começo do desenho, ainda está só no comecinho, mas você vê que ele está transformando a suspensão da descrença. Puxa, esse rio não parece um pouco muito real, porque parece meio artificial. Mas aos poucos você vai ver a transformação e vamos ver até que ponto vai chegar essa imagem final. Existem alguns fatores que pode ser um pouco tanto fantástico, quebrando um pouco a sua suspensão da descrença, apesar que a natureza é uma coisa muito incrível, então às vezes uma coisa que é realmente feito por um animal, ou feito pela natureza, pelo vento, pela água, parece ser muito fantástico para ter sido feito realmente ao acaso. Mas você pode utilizar isso no seu world building dependendo do foco que você quer trazer. Por exemplo, você pode ver aí na imagem um pouco mais à esquerda que tem essas poças mais redondas e tem uma interface um pouco mais triangular. Você pode utilizar dessa suspensão da descrença, desse estranhamento para com essa questão mais triangular, trabalhando com o objetivo de estranhar mesmo.
de fazer com que as pessoas vão até aquele ponto. Aí você constrói, por exemplo, uma lenda, ou, por exemplo, um efeito de um deus, ou um efeito de um ser, que tem um simbolismo mágico, obviamente natural, porque pode ter sido feito por uma fada ou uma criatura mística, porém, artificialmente falando, não é alguma coisa que seria ao acaso, teria alguma explicação e alguma congruência. Então você pode utilizar de poças redondas, de poças quadradas, de ligações triangulares, de linhas que talvez não façam sentido. Para quê? Para causar esse estranhamento, mas esse estranhamento ter como objetivo e assim você criando um setup que vai fortalecendo a sua suspensão da descrença. Vamos agora falar dessa névoa que está surgindo aí. Como vocês podem ver, existe uma luz, cor e sombra que está um pouco diferente, porque se for assim, o rio ele pode estar refletido em um céu fantástico, o rio ser normal, mas vocês percebem que na verdade o rio está com uma coloração bem diferente do céu. Obviamente o céu pode mudar, mas por enquanto o rio ele se mantém de uma forma um pouco diferente. E você percebe que existe aí o surgimento de uma névoa, o surgimento de uma fumaça. Obviamente, se vocês forem ver que nós estamos representando uma região temperada pela montanha no fundo, pelas coníferas, né, os pinheiros aí que tem ao canto, você percebe que é uma região que pode sim surgir névoa com bastante frequência. É uma região não tão quente, ela é fria, tem bastante água, então você pode ter uma questão de névoa nesse ponto. Mas, como é muito utilizado nos filmes de terror, nos filmes de suspense, uma névoa onde você consegue perceber que tem alguma coisa, mas você não percebe o que tem lá, apenas talvez um contorno, talvez uma silhueta. Além do mais, toda essa relação do místico, da fumaça, quando o mágico bate e sai aquela fumaça, da fumaça saindo do caldeirão. Então você percebe que ele utiliza de elementos naturais que são factíveis dentro daquele ambiente, como por exemplo uma névoa, ou por exemplo no final daquela cachoeirinha, onde poderia sim ter uma fumacinha ou uma espuma normal, ele coloca elementos fantásticos que são fortalecidos pela realidade. Então você pode ver que existe sim umas contribuições do próprio fator natural, do próprio fator do meio ambiente, com outros pontos que você vai colocando, deixando mais fantástico esses pontos. Então você consegue perceber que você pode sim utilizar de que chama clichês de alguns pontos para intensificar algum efeito do seu worldbuilding. Pode, não tem problema. Por quê? Porque esses clichês são chamados de clichês, por quê? Porque eles fazem sentido dentro daquele ponto. Então você pode sim colocar uma névoa. Por quê? Porque dentro do subconsciente normal, a névoa traz tanto uma questão de mistério, quanto uma questão de medo, uma questão de fascínio, uma questão espiritualizada. Então você pode utilizar de vários elementos que fazem relação com aquele simbolismo para trazer alguma mensagem ou algum efeito no seu world building. Quero trabalhar os dois pontos aqui nesse trechinho. Primeiramente, eu achei bem interessante ele utilizar de uma ponte de madeira, porque se você for pegar a questão regional, é comum as pessoas utilizarem das próprias árvores que estão aí para fazer essa ponte. Então, assim, você pode ter
uma consequência de efeitos humanos, nesse ambiente. E um outro ponto é que você pode colocar essa ponte para construir uma lenda, como por exemplo a ponte ser um portal para um reino feérico, por exemplo, né, o reino das fadas. Você pode colocar como, por exemplo, o simbolismo metafórico, como se fosse uma passagem de um ponto para outro, ou uma questão política, onde existe uma guerra e a ponte se mostrou a união entre os dois lados do rio, ou uma lenda, por exemplo, de uma mulher que ela estava esperando o amado e ela esperou, esperou, esperou e se tornou um espírito daquele rio. Então você pode ir colocando elementos artificiais, humanos, para construir uma história, para construir uma lenda, um boato, porque é muito interessante, é muito legal, principalmente no mundo de fantasia, onde existem várias lendas que envolvem todo esse mistério, então colocar alguns elementos. E um outro ponto bem legal é que, como eu já citei, você percebe que o Luiz começa a colocar algumas luzes e sombras na ponte, onde se reflete a uma cor vinda do rio, aonde você está vendo que existe uma sombra na ponte, mas uma sombra azulada, mostrando que sim, esse rio de alguma forma tem propriedades místicas, propriedades mágicas, porque é luz. Se tivesse refletido, sei lá, uma lua, ou um planeta, ou um ser que estivesse passando, e por isso ele tem esse brilho, mas você percebe que, pelo menos por enquanto, não existe essa criatura, então mostra o efeito do rio fazendo um efeito de luz e sombra na ponte. Então eu acho bem legal que são pequenos detalhes que vai construindo, que vai intensificando o world building e a questão fantástica dentro do seu cenário. Agora pegando um pouco, falando um pouco sobre composição, eu não sou artista, né, mas eu acho bem legal que é o seguinte, como vocês podem ver, ele pegou uma imagem onde tem três pessoas sentadas que fazem uma composição já com a imagem que ele está fazendo. Então você percebe a movimentação da construção de uma história, onde ele cria uns personagens que fazem sentido com o ambiente se conversa com o personagem e isso conta uma história. Então até mesmo quando você vai construir um livro, escrever uma campanha, você percebe que os personagens, o ambiente, a história, eles se conversam, cada um no seu papel, cada um na sua função. Então eu acho legal que eu não sei até onde vai evoluir essa imagem, mas você percebe que coisas estão acontecendo que fazem sentido na construção da história. Então é legal a gente ver essas modificações, essa construção mental prévia que o Luiz foi fazendo ou foi construindo no decorrer das imagens, onde ele vai vendo esse formato do começo até o fim da construção da correnteza das águas místicas. Então, olha aqui o que eu falei na questão da composição e de efeito. Você percebe que ele já pegou uma imagem que parecia ser um pouco estourada por causa do sol e foi convertendo para uma possível criatura que vocês estão vendo que está criando uma certa luz, porque não é a luz que está batendo do rio na pessoa, mas sim você percebe que é uma luz que está surgindo do próprio ser, do próprio espírito da criatura que está aí surgindo. Então você percebe que, pensando já nisso, a pessoa à esquerda que está olhando para a criatura que está no centro já está
contando mais uma outra história. Até que ponto eles vão chegar, ainda não sei, teria que ver até o final da construção dessa imagem, mas você percebe a movimentação e a construção do world building aos poucos, onde você vai colocando elementos que um justifica o outro, um dá força para o outro, fechando uma coisa um pouco mais fechadinha, mais coesa e que faz sentido, apesar de ser fantástico. Pensando aqui enquanto eu vejo a imagem, então você consegue perceber que já está oficializado que a pessoa que está sentada no meio é um ser místico, né? Um ser místico, ou até mesmo se for pegar de uma forma bem metafórica, você pode colocar como, por exemplo, a alma, ou uma passagem onde, por exemplo, esses três amigos eles estavam nesse local e com a morte do rapaz no meio, eles foram lá novamente para zelar pela sua alma e na hora que foi se despedir, a alma aparece para fazer essa coisa. Então, você pode colocar muitas coisas metafóricas, muitas coisas literais, dependendo de o que você quiser trazer dentro do seu mundo fantástico a partir do seu worldbuilding. Então, simplesmente pegando uma imagem que está sendo construída aos poucos, você começa a construir várias hipóteses, você começa a construir diversos elementos com o seu background, com pesquisa. Então eu acho bem legal que você vê que muitas vezes você pode pegar uma imagem que não foi desenhada por você e a partir de várias análises e alguns pontos de observação que você vai pegando, você pode construir um world building em cima daquilo, uma história em cima daquilo. Então eu acho muito legal essa transformação, como colocado aqui, transformação de fotos em fantasia com a correnteza das águas místicas aqui do Luiz Amaral. Né? Aí, novamente, utilizando do roxo como essa questão mais mística, até utilizando os próprios contrastes que já tinha nas cores do céu e colocando um planeta como se fosse realmente portais interplanares, aonde você percebe que existe tanto uma criatura, um ser, você vê um outro ponto, ou até mesmo a constituição de um outro planeta, como esse formato de Saturno, como se fosse a Lua, ou a aproximação disso na questão mais fantástica. Então você pode ir transformando esses elementos e criando uma história em cima disso. E falando novamente sobre composição, é onde você pega também aquele ponto onde a pessoa estava lá de pé, olhando para cima, onde ela pode estar usando como referência o olhar para esse planeta, né, para Saturno. Então você percebe que, de acordo com que a história vai sendo contada, a imagem vai surgindo, você vai construindo uma história diferente ou algum ponto diferente. Então, o legal de você ver essas transições e essas modificações e como o desenho ele é concebido, você consegue ter uma análise bem legal. Eu podia simplesmente pegar o antes e o depois e fazer uma análise, ou até mesmo pegar a imagem final e fazer, mas eu acho interessante, sendo possível ver essa transformação dessa imagem, ver e ver como esses pontos ele pode ir fazendo essa transformação no decorrer da transformação da imagem. E é legal assim também que vocês podem ver que vai
colocando mais efeitos místicos nessa imagem com essa fumacinha subindo, mostrando esse elemento onde a energia vai sendo produzida, esse gás natural também pode ser produzido, depende da forma como você vai querer tratar. Então você pode, por exemplo, colocar tanto um efeito místico biológico, onde utiliza desses elementos biológicos, como foi colocado numa análise anterior do Arcanologia do Igor, mas também algum efeito mais místico direto, onde realmente é colocado a energia saindo desse rio. Então eu acho bem legal essa forma como o Luiz ele vai colocando esses elementos que vão tanto fortalecendo a suspensão da descrença, quanto contanto falando um pouco mais do world building, do sistema mágico, até mesmo do sistema mágico, eu acho bem legal ir colocando nesse ponto, onde você pode, nessa imagem, prospectar cultura, prospectar economia, prospectar política, sistema mágico, lendas, sociedade, simplesmente pegando alguns elementos que tem nessa imagem. Então eu acho bem legal, onde você pode ir viajando nas ideias, pegando elementos e fazendo essas analogias. Eu acho muito legal nessa transformação que o Luiz está fazendo dessas imagens. Então aqui, dando uma pausa no antes e depois indo para o depois, vocês percebem que já tem um ar místico nesse ambiente, onde você já poderia fazer diversas reflexões a partir dessa imagem, mas vocês percebem o quão mais claro, o quão mais vívido tá o local, onde ele é bem acolhedor, ele mostra uma questão bem acolhedora nessa parte de transformação, até chegar num ponto onde você vê a transformação de algo que está usando uma palheta muito mais saturada para o branco, para uma palheta mais escura, mais introspectiva, mais mística, com diversos pontos de elemento que você vai vendo no decorrer da imagem transformada aqui pelo Luiz. Então você percebe essa modificação até mesmo onde a luz vai focando. E um outro ponto bem legal é que você percebe que o Luiz tenta ao máximo contar a história utilizando os elementos da imagem, como por exemplo, é escuro nas pontas, onde foca o seu olhar mais para o meio, mais para o rio, a ponte, e ao seguir o rio você vê as pessoas, onde uma pessoa olha para outra, como se você estivesse mostrando essa conexão, e no final o rapaz em pé, olhando para cima, onde mostra esse Saturno surgindo aí em cima. Então você percebe que até mesmo com a composição da imagem, você vai tendo uma linha de história até chegar no final, na visualização total da imagem aqui do Luiz, dentro dessas correntezas místicas que ele traz aqui pra gente. Então galera, se vocês gostaram dessa transformação, se vocês acharam bem legal essa proposta de marketing para escritores, vai no canal do Luiz, se inscreve, ativa o sininho lá, comenta que você apareceu pela análise da correnteza das águas aqui do Craftando Mundos, e também segue o Luiz nas redes sociais, no Instagram, porque ele também posta muito material muito legal para marketing, realmente focado em escritores. Se você quiser fazer um texto e divulgar o seu texto, sua imagem, a sua parte crítica, a sua parte artística, ele vai dar várias coisas bem legais, então aparece lá. Usem abuso das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!